alguma coisa para os amados. Rapidamente, abra suas Bíblias em Gênesis. Estive lendo essa passagem esses dias lá em casa e mexeu comigo. Já tem a ver com portas também, né? Um termo que eu ouvi muitos anos atrás, as pessoas, meu irmão falando, né? Não existe coincidência na vida do crente. Aí ele falou, ué, então o que é as coisas quando acontecem? Ele falou, não, aí é Jesuicidência. Aí fica esse negócio na cabeça, né? Ou seja, pra gente parece que é um acaso, mas não existe acaso, né? É a obra de Deus. Para tudo tem um propósito. Irmãos, vou falar rapidamente aqui de portas sendo abertas, portas abrindo e na expectativa. Então, Gênesis capítulo 40, nós temos uma história aqui do homem que todos conhecemos, né? O José mas antes de ser do Egito, ele foi de alguém, né? De outro lugar. Só que no Egito foi onde completou a missão dele, onde as portas se abriram. Só que José, ele é provado desde quando ele está na casa do pai. Então José, ele é impactado através da revelação que Deus dá para ele em sonhos. E de repente ele começa a compartilhar aquilo na família. Só que aquilo causa o quê? Um mau estar. Então quando você compartilha sonhos, projetos, desejos, você tem que ver com quem você está compartilhando. Mas ainda assim, você compartilhando certo ou errado, tem uma obra que irá ser realizada na sua vida. Então muitas das vezes a gente quer bloquear a adversidade. Não vou falar porque fulano não gosta, Beltrano, na igreja a gente pensa assim, crente, né? Não, meu filho, o percurso faz com que o sabor da vitória venha para aquela certeza. Então muitas das vezes a gente quer correr da retaliação, mas a retaliação muitas das vezes faz parte do seu crescimento. Então José do Egito, ele foi chamado na sua casa, desde novo começou a compartilhar sonhos. Só que à medida que ele ia compartilhando sonhos, o que acontecia? As pessoas não o compreendiam. Então quando você compartilha sonhos, você tem que ver que o projeto está direcionado. De repente José sai da casa dele, mas ele não sai porque ele quer, ele sai porque ele é vendido por quem? Então já começa o problema aí. Então a porta que José bateu estava o quê? Fechada. Porque no seio da família dele, José não teve sucesso. De repente ele bate, compartilha, não foi. Aí o que os irmãos fazem? Venderam ele. Então a gente dá um salto agora. José na casa de Potifar, já era um prisioneiro. Então alguém que não fez nada e de repente está sendo vítima de uma injustiça. Quantas vezes nós estamos nessa circunstância, né? Só que tem um problema de prisão, de venda e de problemas. José sabe, porque o tempo todo as pessoas estão empurrando e passando ele, ou seja, a porta está sendo fechada na cara dele. Aí a gente dá um salto agora da casa de Potifar. Então José agora está em outra prisão. E diante de Faraó, ele olha que é um cara que é mesmo prisioneiro, mas é um cara de bom comportamento, porque ele não devia nada, era uma pessoa justa. Mas ainda assim as portas fechavam na cara dele. Irmãos, a gente olha as pessoas no auge da fama. Um pastor muitas vezes com a igreja grande, um cantor famoso, e você não faz ideia do que aquela pessoa passou para chegar até aquilo ali. Quando tem o percurso, a dificuldade, as pedras no caminho vai te moldando. Só que o que acontece com a gente? A gente quer chegar logo cruzar a barreira. Aí José, tendo um bom comportamento, o que acontece? Ele está no presídio. Só que pelo bom comportamento dele, poxa, esse prisioneiro é diferenciado. O que eu posso fazer? Ele não é qualquer um não. Então eu vou fazer o seguinte: preso dá muito trabalho, né? É rotina de comida, é banho de sol, é o tempo todo tem que ficar olhando, cuidando, tirando fezes, sei lá o que. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aquele que tem melhor comportamento e vou fazer com que ele cuide de outros prisioneiros.
Então aquele que chamou para ser prisioneiro, ele já não é mais o prisioneiro, ele começa a ser livre. Qual maior beleza há? Porque aquele que nos deu o exemplo maior, ele veio o quê? Para servir ou ser servido? Exemplos vos dou. Então ele deu a própria vida, ou seja, ele veio servir. Então de repente ele é tirado daquele lugar e é colocado em outra circunstância, mas na mesma prisão. E de repente tem duas pessoas lá, o padeiro e o copeiro. O padeiro e o copeiro, no que servia a Faraó, tiveram um embate lá, um problema. Mas o que aconteceu nesse embate, desse problema de Faraó? Serviam braço direito de um do outro. Só que eram pessoas de confiança. Sumiu alguma coisa, teve uma contenda, teve um problema, teve um disse-me-disse, teve um problema que Faraó não soube. Entendeu o que estava acontecendo? Mas o padeiro, aquela pessoa de confiança, ele produzia coisas que o Faraó comia. Então era pessoa de confiança? Era. E o copeiro também assistia, dava as coisas para ele. Era pessoa também de confiança? Também era. Mas de repente eles estão no embate, fizeram alguma coisa errada e comprometeu o Faraó. Só que o que ele faz? Na dúvida de quem é o culpado, um ou outro, o que esse Faraó fez? Ei, vocês dois, faz o seguinte: vão lá para a prisão, aí vocês pensam lá, tá? Porque eu não quero ser comprometido com isso não. Aí ele foi ser preso, os dois, o copeiro e o padeiro. Mas de repente, quando ele chega na prisão, imagina a discussão dos dois. Porque por certo um tinha culpa, mas o outro era o quê? Inocente. E aí, pela infinita graça e misericórdia, o que Deus faz? Olha aí, a porta de José começando a ser aberta. José não tem nada a ver com a história, mas esses dois falam nessa prisão. E quem que fica a cargo de cuidar deles? José. Só que lá pelas tantas, Deus dá a eles, tanto o copeiro quanto o padeiro, um sonho. E aí no capítulo no capítulo 40, aí depois os irmãos dão uma lida, para ser rapidamente, né? Importando a história. Quando Deus deu um sonho para eles, aí no outro dia José vai ter com eles, para fazer aquela rotina, né? De água, comida. Só que quando chega lá, José percebe o quê? Na cela deles, que eles estão tristes, cabisbaixos. E José pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que o semblante de vocês está caído? Aí eles confessam para José: José, passamos uma noite atribulada, complicada, tivemos sonhos horríveis, tanto o copeiro quanto o padeiro. Só que teve um problema. Lembra que eu falei que um tinha um problema, um era culpado e outro era inocente? Então o copeiro, ele começou a falar para ele, né? Olha só, eu sonhei que eu estava assistindo a Faraó com uma taça e a sua mão erguia, e tinha um cacho de uvas, e eu sustentava. E eu resumindo aqui, a passar depois os irmãos dele nos detalhes. Aí José: olha, por acaso nosso Deus, meu Deus, não é o Deus que interpreta sonhos? Então por que não estás contra o estado dos vossos corações? Contai-me. E eles detalharam o sonho. Aí José, na mesma hora que eles terminam de contar o sonho, José já dá a interpretação. Dá dentro de 3 dias, olha o homem de Deus aí. José foi injustiçado. A porta não está fechada para José, desde lá de trás. Mas ainda assim, José, com o seu emocional, com o seu espiritual e com o seu profissional, Josué não deixou como a gente diz aí, a peteca cá. A gente, por muito menos, a gente faz, né? A porta fechou, parou, acabou, não tem mais acesso. Aí de repente ela fala assim: ó, ei, dentro de 3 dias você estará pro copeiro e estará assistindo na casa de Faraó de novo. E o padeiro prontamente pulou, opa, ficou todo alegrinho, porque o dele também falava que ele tinha 3 cestos na cabeça. Então ele pensou: poxa, se o copeiro, vai estar dentro de 3 dias assistindo à direita de Faraó de novo, vai ser restituído. Eu também, porque eu também tive um sonho, eu sonhei, e dentro de 3 cestos que estavam sobre a minha cabeça, tinha esse iguarete que Faraó se pegava. Só que a sentença do padeiro era outra, né? Porque por certo era culpado.
E o que aconteceu? Quando ele terminou de contar o sonho, José prontamente virou para ele e falou assim: ó, dentro de 3 dias a sua cabeça estará exposta, arrancada do corpo. Essa é a sua sentença. A porta que abre e a porta que se fecha. Então, tal como as portas começaram a abrir para José, nesse desafio que ele teve, que ele poderia fazer uma política ali, né? Ah, não, fica tranquilo. Mas ele só falou uma coisa que me chamou a atenção. Mesmo ele dando essa interpretação, ele virou para eles e falou assim: ó, ei, olha só, você vai estar diante de Faraó de novo. Faz o seguinte, apenas lembre de mim. Foi o único pedido que José fez. Ele não falou se alguém deveria alguma coisa para ele. Olha, eu interpretei o sonho, então agora você me deve. Não, falou, quando estiver com o Faraó de novo, lembra de mim. Por certo, o copeiro, né, que o padeiro já foi sentenciado. E o que aconteceu? Eles estiveram, dentro de 3 dias, eles foram restituídos. Eles não, né? O copeiro. E a passagem diz o quê? O que aconteceu com o copeiro? O copeiro esqueceu de José. Ou seja, mais uma vez as portas fecharam na cara de José. Então nós muitas das vezes a gente não entende. A gente está quase lá chegando na barreira do som, chegando na linha de chegada. Opa, está pertinho. Não é assim? Mas ainda assim tem um pouquinho a mais. Mas a história de José, olha só, hoje, 2025, nessa altura do campeonato, nós estamos falando desse homem. Ele fez história ou não fez? Mas o percurso das portas que foram sendo fechadas para ele foi o longo caminho desse homem. Então, agora, muitas das vezes, quando começa uma campanha dessa, com um propósito, 7 semanas, então é um desafio. É um embaraço que vai desenrolar na vida de todos nós, mas no final o que vai acontecer? A vitória nossa chega. Aleluia! Você pegou essa senha aí, irmão? O processo de